Ok. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma entrevista Carta Campinas. Carta Campinas é um portal que tem aí 10 anos já, 26 milhões de acessos nesses 10 anos e 70 mil seguidores entre as redes que a gente tem aí. Então, a gente está retomando. Fizemos umas entrevistas um tempo atrás, em 2021, e estamos retomando as entrevistas esse ano. E essa noite aí temos o Rogério Bezerra da Silva aqui, que sempre está nos acompanhando. Boa noite, Rogério. Boa noite, Glauco. Boa noite, Eleusina. Boa noite, Wagner. E Wagner Romão, boa noite, Wagner. Oi, Glauco. Oi, Rogério. Oi, Eleusina. Oi, todo mundo que está nos assistindo. Boa noite para vocês. E a Eleusina Freitas, boa noite também. Boa noite, Glauco. Boa noite, Rogério. Boa noite, Wagner. Um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. A gente vai começar com uma apresentação do Rogério aí sobre o PIDs e RIDs e depois nós passamos para um diálogo aí, para um debate. Tá bom? Opa, espera aí. Compartilhar. Vamos lá. Eu tenho que... Isso, você tem que me habilitar aí. Ok. Tá aparecendo no Facebook. Ah, o Facebook? Não é para aparecer meu Facebook. Aparece outra coisa. Agora ele cortou. Mas... Daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta aí. Temos outro comentário aqui. Davi Antônio Guimarães, boa noite. E o Luiz Parra, boa noite, abraços, boa entrevista. Ganhamos, e agora? Ganhamos, e agora? Ainda está se comemorando acho que é a eleição, né? Essa eleição. Vamos ver se ele volta aí, mas de repente a gente pode fazer então, Wagner. De repente a gente começa com a apresentação de vocês e aguardamos ele. Pode ser, né? Podemos... Bom, acho que a gente conversou um pouco sobre a apresentação. Eu sou Wagner Romão, eu sou morador de Barão Geraldo, moro na cidade universitária 2, sou professor da Unicamp desde 2014 e sou do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Minha área de pesquisa é participação, políticas públicas, né? E o meu lugar de fala aqui nesse debate sobre o PIDs e o RIDs, né? Que certamente o Rogério vai falar na fala dele, né? Ele é o lugar de morador, né? De uma pessoa de Barão Geraldo que atua aqui no distrito e que, a partir de um momento em que a gente viu com preocupação a existência, sobretudo, do projeto PIDs, né, que é uma sigla que significa Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável, a gente viu com alguma preocupação, né, esse projeto de lei e decidimos nos mobilizar, e aí depois eu conto mais, que agora o Rogério chegou e não sei se a Eleusina vai falar, mas eu passo a bola aqui para vocês. Desculpa, né? Essa coisa de transmissão ao vivo, às vezes acontece isso. De repente, sua transmissão cai. E começou uma chuva aqui nessa região, que tem o horário adiantado. Está chovendo. Vamos ver se a internet se mantém. O Rogério vai fazer uma apresentação. A hora que você tiver, Rogério... Eu vou fazer o seguinte, Rogério. O Wagner falou um pouquinho. Ah, tá. Pode... E você vai preparando aí, eu vou pedir para a Eleusina se apresentar e falar um pouquinho também da relação com o PIDs, enquanto você acha aí, e depois a gente passa para você, inverte. Tá bom. Tá bom? Beleza. Eleusina, o seu microfone está fechado, mas pode começar. Falar um pouquinho também da onde eu falo, né? Sou moradora de Barão Geraldo também, e sou arquiteta urbanista, me sinto na obrigação de contribuir com esse debate, porque tem uma história com Barão Geraldo, né? Participei
da elaboração do primeiro Plano Local de Gestão Urbana de Barão Geraldo, lá nos idos de 1994, 95, e venho acompanhando essa discussão desde então, e tive a oportunidade de acompanhar esse processo de elaboração dos estudos para o RIDES, né, pela consultoria que eu coordeno junto ao BID, né, com um contrato com o BID. Então, estou no lugar de poder contribuir com esse debate, né, e dar a minha contribuição também com a minha experiência na área de urbanismo, conduzindo processos participativos na elaboração de leis de ordenamento territorial em todo o Brasil, em várias cidades, enfim. Então, acredito muito nesse processo de diálogo, né? Acho que o técnico, ele jamais faz sozinho um processo de discussão de uma lei tão importante, né? Então, que o trabalho do urbanista, ele tem que ser compartilhado com a sociedade. Então, estou aqui para contribuir nesse sentido. Okay. Isso. Posso apresentar? Está aparecendo para vocês? Glauco? Sim. Oi, Rogério. Está aparecendo? Tá. Só queria lembrar que nós estamos transmitindo para o Facebook, Twitter e YouTube ao mesmo tempo. Pode continuar aí. Bom, vou procurar ser rápido e para contextualizar no nosso debate de hoje, né, nossa entrevista de hoje, PIDs e RIDs, se é desenvolvimento sustentável ou especulação imobiliária, e eu vou pautar essa apresentação, sobretudo, pela legislação urbanística, né, que rege esses projetos urbanísticos, né, porque, na verdade, toda essa discussão sobre o uso e ocupação do solo, né, dessas áreas em que estão envolvidos o RIDs e o PIDs, elas são determinadas pelas legislações urbanas, né, especialmente o plano diretor e outras leis. Então, para falar sobre isso, eu começo aí com o Plano Diretor Estratégico do Município de Campinas, que é a Lei 189 de 2018, e aí destacando especialmente que o Plano Diretor fala ou trata, né, apresenta ali em seu conteúdo 3 polos estratégicos de desenvolvimento. E um desses 3 polos que o plano diretor destaca é justamente a área que está relacionada a Barão Geraldo, né? A área do PIDs e do RIDs, como uma questão, né, fundamental aí. E esses polos estratégicos de desenvolvimento são áreas de desenvolvimento socioeconômicas do município, visando garantir o potencial econômico aliado à urbanização de qualidade. É isso que o plano diretor diz acerca dessa área, né? Qual que seria o uso e a ocupação dela, do solo dela. E aí é que é uma visão mais aproximada, né, sobre um desses polos estratégicos aí, circundado em amarelo aí a região está Barão Geraldo, né, que aqui é um mapa das macrozonas, né, de Campinas, e no plano diretor, essa macrozona é a macrozona de macrometropolitana, né, da circundada vermelha, que está envolvida a Unicamp, a Fazenda Argentina. E o que é essa macrozona macrometropolitana? Ela tem como diretrizes aí, algumas especialmente que eu destaquei aqui, reservar áreas para a implantação de atividades econômicas de escala macrometropolitana nas áreas de influência direta das rodovias e das regiões da Unicamp e Ciatec, né, que é uma das diretrizes. Ampliação de usos mistos compatíveis com uso residencial interior de bairros residenciais consolidados, que é o que eu estou destacando, né, que é essa macrozona macrometropolitana, então, em bairros residenciais consolidados já, e previsão de sistema viário adequado à circulação de veículos de grande porte para acesso às áreas de atividades econômicas e reserva de áreas para a produção de habitação de interesse social. Então, nessa macrozona macrometropolitana, o que estava previsto no plano diretor, ou estava previsto no plano diretor, aliás, está ainda previsto no plano diretor, é habitação de interesse social, né, o que poderia ser estimulado nessa macrozona, né, onde está localizado esse debate sobre o PIDs e o RIDs.
E aí também no plano diretor, que trata lá o capítulo do perímetro urbano e desenvolvimento ordenado, lá no seu artigo 18, diz que são diretrizes para o perímetro urbano e para a sua expansão com desenvolvimento ordenado, já previsto ali no plano diretor, né, a elaboração de estudos para a futura ampliação do perímetro urbano para a instalação de atividades econômicas nas seguintes áreas. E dentre essas áreas contíguas ao Polo Estratégico de Desenvolvimento, né, Unicamp e Ciatec. Então já o plano diretor definia que essa área aí contígua à macrozona macrometropolitana que envolve a Unicamp aí, já passaria por um estudo de ampliação de perímetro. O artigo 20 do plano diretor... Precisa passar o slide, Rogério, não está passando. Não? Não. Agora passou. Não, ainda não. Clica no 2. Clica no número 2 aí. E aí, lá passou? Tá passando? Não. Tá, eu vou tentar fazer de uma outra agora forma. Sim, agora sim. Isso. Ó, e aí, são diretrizes para a revisão da legislação de uso e ocupação do solo, também lá no plano diretor, definição de áreas destinadas exclusivamente a atividades econômicas e na área de influência direta da estrutura macrometropolitana ao longo das rodovias, no entorno do aeroporto, do polo de desenvolvimento. Então, novamente, né, o plano diretor aí falando dessa área que seria destinada exclusivamente a atividades econômicas. E são diretrizes para o Polo Estratégico de Desenvolvimento, essa área, né, que envolve o RIDS e o PIDS, tem essas diretrizes aqui, que seria consolidar a Companhia de Desenvolvimento, né, do CIATEC 2, estimulam a instituições públicas e privadas de qualificação pessoal, promoção de mecanismos. Então, assim, mesmo o plano diretor já previa como diretrizes para essa área aí, do polo estratégico, várias atividades econômicas voltadas à ciência e tecnologia. Esse seria o uso, né? E aí, lá em 2018 também, vem a Lei Complementar 207, né, que trata sobre a ampliação do perímetro urbano, não só aí de Barão Geraldo, mas de outras áreas da cidade. Eu gostaria de destacar, especialmente nesse artigo 2, esse parágrafo 4º aí, que a aprovação de projetos e parcelamento de solo e de empreendimentos de gleba nas áreas previstas no caput deste artigo, né, fica condicionada ao pagamento de outorga onerosa e estudos de impacto ambiental. Então, dentro dessa legislação, dentro dessa lei, né, qualquer ampliação do perímetro, qualquer empreendimento dentro dessa ampliação do perímetro, deveria estar previsto, né, o pagamento de outorga onerosa. E aí essa lei 207, ela coloca justamente o que estão chamando de cogumelo, né, essa áreazinha aí circundada em amarelo dentro do perímetro urbano, que é contígua aí à macrozona macrometropolitana, que no plano diretor não tratava dela, e essa lei 207 a coloca como uma área de expansão do perímetro urbano, né? E o interessante de falar dessa expansão, né, do perímetro urbano sobre essa área aí, é que qualquer empreendimento a ser estabelecido nela, segundo essas diretrizes aqui, deveria ter um uso essencialmente rural. Embora seja uma área que foi adicionada ao perímetro urbano, mas os usos, os empreendimentos, aquilo que fosse empreendido aí, deveria ter uma característica essencialmente voltada ao rural, que é o que determina a Lei 207, que está tratada aqui no artigo 4º dessa lei. Então, de certa forma, o que coloca o plano diretor e a Lei Complementar 207, que aqui na área do que é chamado de RIDS, teria um uso essencialmente econômico, né, segundo o plano diretor, e essa expansão do perímetro, né, por meio da Lei 207, teria um uso essencialmente rural. E aí vem a minuta de projeto de lei, não é sequer um projeto de lei, porque está sendo discutido em minuta, altera completamente aquilo que está sendo determinado pelo plano diretor e pela Lei 207, né? Ela muda completamente o perfil dessa área, né? Estabelece outros usos, né? Ao invés de um uso essencialmente econômico, passa a ser um uso misto, né, em toda essa área, inclusive na expansão do perímetro, muda o perfil de utilização dessas áreas. E aí, sobre o RIDS especificamente, então, tudo isso tem, que eu falei até agora em relação à lei, ao plano diretor e à lei 207, tem muita relação com o que é tratado atualmente sobre o PIDS, né, de certa forma, e sobre o RIDS, né, que é o outro tema aí que nos interessa, que está dentro dessa área, diz que a proposta do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, e eu destaco o desenvolvimento sustentável, é construir uma estrutura que combina e articulações através de parcerias e cooperações entre instituições que possuem
competências e interesses voltados a promover contribuições concretas para o desenvolvimento sustentável, enfim. E o uso dessa área deveria estar articulado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, tudo que vier a ser empreendido nessa área do RIDS, né? Que é essa área aqui que eu estou destacando os usos, né? Entre o Master Plan, que a gente não teve acesso, né? Mas está em uma das apresentações da prefeitura, e aquilo que está sendo proposto agora na minuta do projeto de lei, há uma diferença cabal, né? Entre o que foi proposto por um estudo, né, financiado pelo BIDES, e aquilo que está sendo proposto agora nessa minuta do projeto de lei. Então, basicamente, é isso, né, que eu gostaria de apresentar aqui inicialmente, né, para introduzir essa questão a todos e todas que estão nos ouvindo. Ok, muito bem, Rogério. Ótimo. Agora, a Eleusina e o Wagner já falaram um pouco. O que eu poderia perguntar o seguinte para os dois: quais os pontos mais importantes para a sociedade, para o morador de Barão Geraldo e para a sociedade de Campinas que está discutindo? Quais são os temas, o problema que está pegando, que é o mais problemático, tanto para os moradores como para Campinas, nesses dois projetos? Quem pode começar? Eleusina? Vamos lá. Eu entendo, né, que pelo meu olhar para o planejamento urbano, né, eu entendo que a coisa mais importante é a gente entender, né, que existe um projeto de futuro colocado ali, né? Então, é o parque tecnológico, né? Assim, primeiramente, colocar qual é o ponto que está em pauta na discussão. É a proposta, né, que não é de hoje, é uma proposta que vem lá da década de 80, desde quando se criou o CEATEC, de se ter um parque tecnológico nessa área, né? Então, entender que a área do RIDS, ela praticamente é a área do CEATEC 2, regulamentada lá na década de 80, 90, a qual foi acrescida às duas universidades, né? Então, primeiramente, do que se trata essa discussão? Se trata da discussão do parque tecnológico, né? Acho que tem uma outra questão que está posta, né? Durante todas essas décadas de estudos e de experiências em relação a esse projeto de futuro que se idealizou para essa área, né? As tentativas que foram feitas de tornar viável essa proposta, né? Acho que, inicialmente, pensar como uma área só de desenvolvimento econômico, só de atividade econômica, e estudos foram feitos em relação a isso, né? Queria citar um estudo que a gente também não fala muito sobre ele, mas foi um estudo feito, um estudo de viabilidade feito para a Fazenda Argentina, né? A pergunta era, é viável pensarmos essa operação apenas na Fazenda Argentina? E a conclusão que se chegou, que precisaria ser considerada toda essa área, né? E que o uso da ciência e tecnologia, desenvolvimento do parque, precisaria de... Na verdade, a gente não tem só o parque, a gente está falando de uma área bastante considerável, né? E que careceria, vamos dizer, de vir junto com um uso misto, vir junto com outras atividades, porque a gente está falando de uma cidade que se coloca aí, né? Então, acho que Só para explicar, o polo seria só tecnológico, não teria mais nada nessa urbanização no Rio? Não, exatamente o contrário, né? Na verdade, se entendeu que só o desenvolvimento de atividades voltadas à ciência e tecnologia não conseguiriam alavancar nesse território, que é um território grande, né? Que isso precisaríamos pensar num plano de desenvolver um projeto de cidade para esse lugar, né? Eu tenho universidades, eu tenho uma série de outras demandas que vêm junto com o fato de eu ter um parque tecnológico ali, né? Moradia, uso misto, acho que um ponto importante, a conexão
entre essas اتidades que se localizam nesse território, PUC, Unicamp, CPQD, todas essas instituições de pesquisas que têm dificuldade de se conectar, né? Então, eu acho que é um grande avanço o fato de ter se contratado, de ter se recebido um master plan, né, um estudo de quem já fez parque, já tem parques funcionando, e faz um estudo de viabilidade para este lugar aqui em Campinas, em Barão Geraldo. Então, acho que, assim, é importante a gente, porque quando a gente vai para uma discussão pública, aí eu acho que a primeira pergunta é: estamos discutindo o quê, né? Estamos discutindo esse projeto de parque tecnológico que está posto desde a década de 80 e precisamos entender, né? Hoje avançamos em relação a 1980, porque hoje nós temos um projeto, uma proposta, um estudo de viabilidade que foi feito pensando toda essa área para esse parque, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender que a gente está discutindo isso, né? E a gente ter os atores para defender isso, né? Então, a gente hoje tem um conselho do RIDS, né? O que é esse conselho do RIDS? São instituições de pesquisa, composto por instituições de pesquisa, né, que se localizam na área. Então, eu acho que a gente entender como protagonista desse parque, não só a sociedade, obviamente, mas quem está desenvolvendo a atividade, que está pensando o desenvolvimento desse lugar, né? E aí eu acho que uma questão que dentro dessa lógica, né, então, que eu acho que a pergunta é: queremos este parque, temos um estudo, estamos entendendo que dessa forma ele se concretiza, né? A gente entender como é que essa lei que está posta responde a esse nosso projeto, né, enquanto Campinas, vamos dizer, de ter esse parque, né? Então, eu acho que a primeira questão é a gente ver se isso que está na lei vai construir aquilo que a gente entende como um projeto de parque, que a gente pode até discutir se é assim, se é assado, enfim, e com base num estudo de viabilidade feito. Então, eu acho que quando a gente coloca isso como centro da nossa discussão, né, a gente começa a se colocar perguntas, né? Então, se eu tenho esse estudo de viabilidade feito para uma área, que a área vazia deste lugar que chama RIDS tem 5 milhões de metros quadrados, por que o projeto de lei traz 17 milhões de metros quadrados e tem essa área de expansão, né? Então, eu entendo que no âmbito desse processo de discussão pública que está aberto, né, que foi constituído, que foi batalhado, eu acho que tem várias perguntas que a sociedade tem que fazer, né? Questionamentos, né? Então, a gente precisa entender esse projeto, precisa dialogar com quem está à frente disso enquanto projeto de cidade, né? E entender a compatibilidade do que a gente está vendo enquanto projeto de lei para aquilo que a gente deseja constituir, que é um parque tecnológico. Ok, muito Legal. bem. Wagner? Posso agregar aí, acho que a Leozina tem um conhecimento grande dessa matéria, né? E Rogério também, né? A tese de doutorado do Rogério é exatamente sobre o CIATEC. Estou retomando, viu, Rogério, o seu livro aqui. Mas, olha, eu acho que é importante a gente entender essa questão. Já, né, se a gente for voltar lá atrás, a gente vai voltar nos anos 60, quando a Unicamp é implantada aqui em Barão Geraldo, né? Essa foi uma grande aposta daquele momento, dos tomadores de decisão daquele momento. À medida que a Unicamp vai se desenvolvendo, lá nos anos 80, né, essa perspectiva da criação desse polo de tecnologia, esse polo de ciência, ela vai se complexificando, vem o CPQD, vem o CNPEM, né? Esse processo ele vai ganhando corpo, né? Há uma tentativa, né, e aí acho que o Rogério pode falar melhor do que ninguém, uma tentativa de se institucionalizar, né, essa tentativa, e isso é exatamente o CIATEC, né, o projeto do CIATEC. E nós temos, nesse momento mais recente, né, eu acompanhei um pouco lateralmente isso, como eu falei no começo, eu entrei na Unicamp em 2014, né,
mas ali recém havia sido comprada essa área da Fazenda Argentina, né? Quer dizer, a Unicamp comprou essa área, que é uma área de 140 hectares, né? Então, uma área consideravelmente extensa, que até pouco tempo atrás, eu acho que ainda está em vigor, se eu não me engano, uma cessão de uso ali, né, para um contrato para a usina Ester, né, quer dizer, para plantio de cana de açúcar. Nós temos uma coisa maluca aqui, né, nessa região, que nós temos, de um lado, o laboratório Synchrotron, que é uma das coisas mais incríveis, né, que a ciência brasileira já produziu em todos os tempos, e, de outro lado, uma exploração absolutamente que degrada o solo, degrada aquela área, aquele território ali. E que acho que é exatamente isso que a Unicamp está pretendendo com o RIDES, né, a partir aí de 2018, 2019, ocupar de uma maneira que seja consequente, que seja digna, né, de uma universidade também de ponta, como é a Unicamp, no mundo, né? Então, eu acho que essa questão toda, ela nasce exatamente desse desejo que está muito no projeto da Unicamp desde o início, né? Na área, para quem conhece a Unicamp, na subida do morro ali, para quem, né, sabe ali onde é a do Unicamp, onde é hoje o Instituto de Geociências, né, na subida do morro ali, que passa pela Facamp, e vai chegar lá no Museu Exploratório de Ciências, que é a área mais alta, o CEPAG, onde o pessoal fica vendo o pôr do sol ali em cima, né? Aquela área ela está muito vinculada a essa ideia de um polo de ciência e tecnologia, um polo científico e tecnológico da Unicamp, né? E é ali que muito se faz, né, a partir dessa perspectiva de que é necessária uma conexão entre a universidade e o mundo empresarial, o mundo privado, as startups, né? Ou seja, todo esse empreendedorismo ligado a esse campo, né, que é muito forte na Unicamp também, desde sempre, né? Então, a Fazenda Argentina, me parece, ela tem essa conexão com esse projeto, né? Acho que esse estudo que a Eleusina comentou, né, ele aponta que, quer dizer, não dá para você pensar na ocupação de uma área, né, enquanto você tem um hub realmente, né? Quer dizer, esse hub só precisa ser incentivado para que ele possa funcionar, né? E aí realmente vem uma outra perspectiva urbanística, né, de ocupação dessa área, né? Então, eu acho que tem esse é o contexto, né? E para que essa ocupação ocorra, né, a universidade vai fazer, né? E aí, de novo, né, eu não participei desse processo, eu fui muito mais um observador dessa história. A universidade vai fazer uma articulação com as entidades, empresas, PUC, né, a própria Facamp, o CNPEM, o CPQD, a Cargill, as empresas que estão ali, o Polis, né, as empresas que estão ali nesse território, né? Constitui esse conselho, como disse a Eleusina, né, um conselho que vai e uma ação que está pautada por algo que é até anterior, né, na universidade, né? Eu me lembro que foi na gestão do professor Marcelo Nobel que a Unicamp já havia um projeto de sustentabilidade na universidade, até antes, na gestão do professor Tadeu, mas é na gestão do professor Marcelo Nobel que a Unicamp incorpora essa ideia dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então, desde o início, eu me lembro que o professor Marco Aurélio, que era o responsável pelo RIDES, né, ele vai andando pela universidade, tentando conversar com as unidades da Unicamp e dialogando com elas com base nessa ideia, né, de que cada unidade da universidade pudesse colaborar na ocupação desse espaço a partir das suas peculiaridades e tal, né? Então, eu penso que, ao mesmo tempo, né, nós estamos nesse território, né? Esse território que a gente sabe que tem, né? E aí eu acho que tem coisas... Eu tento trabalhar dentro de uma ideia de um quadrado, né? Quer dizer, você tem numa ponta essa questão da ciência e tecnologia, que é aquela que impulsiona o processo, né? Nós temos, de outro lado, a questão ambiental, que é muito forte, né? Quer dizer, nós estamos numa área de transição aí entre a área eminentemente urbana da cidade para aquilo que é a área rural ainda de Campinas, né? E nós estamos exatamente nisso que o Rogério colocou aí, né? Quer dizer,
o cogumelo, que é essa parte de cima, né? Para quem conhece aqui Barão, né? Eu estou aqui na minha casa, aqui para cima, né? Na face norte, né? Banco Santander, CNPEM. A face norte, né? Aquilo que vai em direção ao norte, é exatamente essa forma que o Rogério mencionou na apresentação dele, esse cogumelo, que vai chegar ali até a beira do Bosque das Palmeiras, né? Quer dizer, então ali a gente mistura propriedades rurais, chácaras, condomínios ainda rurais, né? Então nós estamos numa situação em que nós vemos onças pardas, né? Nós temos notícia, vídeo de onça parda transitando por essa região, né? Quem mora por aqui vai ver os gambazinhos andando para lá e para cá, vai ver as pacas, vai ver as capivaras, vai ver, né? Quer dizer, toda essa fauna e flora, né? Que tenta aí sobreviver numa situação dessa, né? E que hoje eu acho que esse é um assunto que está muito na ordem do dia, né? Quer dizer, tudo que a gente tem visto aí em termos de inundações, né? Essas quedas de árvore, quer dizer, essa preocupação que é muito forte, né? Quer dizer, eu acho que a gente está num momento muito importante de uma mentalidade de preservação realmente desse ambiente que ainda existe, né? E que é um grande atrativo, né? Então, nós temos uma questão. Quer falar, Rogério? Não, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido para vocês, né? De um lado, aliás, não só de um lado, né, mas só para esquematizar aqui, de um lado nós temos essa questão sobre ciência e tecnologia, esse arranjo, né, produtivo da ciência e tecnologia, essa interligação entre instituições de pesquisa e a produção de conhecimento, de um lado. E de outro, a materialização disso no território, né? E a materialização disso no território, como que se dá esse arranjo, né, essa interligação, passa por um processo de urbanização dessa área, né, de toda essa área. E é esse processo de urbanização que está sendo discutido agora, né? Como vai se dar esse processo de urbanização? E aí o que eu gostaria de perguntar para vocês tudo isso está relacionado estritamente à legislação urbanística. A legislação tal qual é apresentada hoje, né, o plano diretor e mesmo a lei 207 de 2018, elas permitem outros usos completamente diferentes do que, inclusive, vocês estão apresentando aqui, sobre as necessidades de mudança. Mas o projeto de lei, né, essa minuta de projeto de lei que a prefeitura apresentou, está disponível lá no site da prefeitura, numa página inclusive chamada PIDS. Este projeto de lei, tal como ele é apresentado agora, se ele fosse submetido à Câmara enquanto projeto de lei e aprovado, ele atenderia aos preceitos de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento... Deixa eu só concluir, gente. Queria só concluir meu raciocínio aqui, rapidinho, tá? Prometo. Uhum. Então, nós temos a questão ciência e tecnologia, nós temos a questão ambiental, nós temos a questão da qualidade de vida de quem já mora em Barão Geraldo, né? Quer dizer, eu acho que esse é um aspecto muito importante e que entra muito, Rogério, nessa questão exatamente do como incidir sobre o projeto né, a minuta do projeto de lei, né? E acho que é isso que tem gerado nas pessoas aqui em Barão Geraldo essa mobilização que a gente está vendo, né, que mesmo num período de final de ano, começo de ano, férias, etc., teve uma mobilização muito grande. E tem um quarto elemento, que é um quarto elemento aí dessa mesa, né, que são os interesses do mercado imobiliário, né, que eu acho que assim que atuam muito fortemente em toda a cidade, que atuaram ali, inclusive na região do Campo Grande, ali na beirada da John Boyd Dunlop, né, nesse processo de expansão aqui do BRT, naquela região, que valorizou, né? Tem um Instituto Federal lá também, a região de Sousas, né, em que tem também uma pressão muito forte sobre a APA de Campinas, né, e aqui em Barão Geraldo, que é um grande, né, lugar de cobiça, né, dos empreendedores imobiliários, e que vendem, né, claro, uma perspectiva de uma Barão Geraldo ainda muito ligada ao rural, ainda um espaço, né, meio bucólico no contexto da cidade, e que, contraditoriamente, pode não se tornar mais, pode não ser mais esse espaço bucólico, né, porque se você urbaniza tudo, você perde essa característica, né? Então, eu queria só fechar esse raciocínio.
Aí, deixa a Elosina falar, depois eu queria falar um pouco sobre a questão da participação, que eu acho que é importante que as pessoas possam saber também como é que a gente conquistou esse processo que vai começar agora no dia 4 de março. Pessoal, só um break aqui, um intervalo. Deixa eu colocar aqui uns comentários aqui, que estão aparecendo aqui, ó. O Paulo Drummond, boa noite. A Ana Paula Escatolin, investimento no atual Barão não chega, com o PIDS não chegará mais mesmo. Ela também colocou, desenvolvimento sustentável sem saúde, muitos bairros nem saneamento existe. 2 centros de saúde por distrito inteiro, inclusive servem aos estudantes. Mais like, galera. O Praguinha dando uma força aqui, Luiz Parra. Queremos saúde. E é isso. Aqui, Praguinha que eu comentei da chuva aqui. Aqui é Proença, não está chovendo. E é a vitória democrática da história. Agora é continuar lutando até o fim dos tempos. Legal, pessoal participando aí bastante. Vamos continuar com a Eleusina aí. Eleusina, e aí eu volto à pergunta, né, que o Wagner já começou a responder. E na sua percepção, esse projeto aliás, minuta, né? Nem dá para chamar de um projeto ainda, porque não foi submetido pela prefeitura à Câmara, né? Ele, da forma como ele tramita, ele atenderia esses preceitos de desenvolvimento sustentável, entendendo que desenvolvimento sustentável não tem somente a questão ambiental, mas tem a solidariedade, tem o combate à pobreza, tudo isso está estabelecido, inclusive, nos ODS, né? Eu queria continuar um pouco a minha fala, né, dizendo que desde 95, do Plano Local de Barão Geraldo, já se entendia que essa área deveria ser o objeto de outro modelo de urbanização. E, naquele momento, o que se previu para essa área foi uma operação urbana, né? Então, acho que tem uma coisa importante da gente dizer, que essa área não se transformará com a simples mudança do zoneamento. Eu acho que isso é uma questão muito importante da gente entender, né? Como é que uma área como essa se desenvolve? Vai precisar de bastante investimento, né? Quando você começa a discutir com os atores de ciência e tecnologia, eles vão falar, olha, a primeira coisa que precisa é de uma infraestrutura de ponta, né? Então, a questão que eu acho que é mais crítica nesse projeto de lei é a gente pensar a questão da gestão. Então, se a gente olha no Estatuto da Cidade, né? Quando a gente pensa numa cidade justa, numa cidade que distribui oportunidades para todos, né? A gente tem que pensar num outro modelo de desenvolvimento urbano para essa área, né? Onde eu preciso entender a operação que eu estou fazendo de mudar um zoneamento restritivo para um zoneamento que vai ser bastante permissivo, né? E essa conta, né, para que esse lugar, de fato, seja implantado, esse projeto seja implantado, a gente vai precisar constituir recursos para que isso aconteça. Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante, né, para a gente ser crítico, no sentido da hora que a gente vê um mapinha de zoneamento, entender que ele não sai andando, né? Ele vai precisar de um planejamento, né? Então, se a gente olhar o estudo que foi feito pelo escritório CRIS, ele tem um estudo de faseamento, ele tem um orçamento, né? E ele tem uma estratégia urbanística posta, que é o quê? Eu vou mudar o zoneamento e cobrar contrapartida sobre aquilo que vai ser edificado. Hoje eu tenho uma terra que é rural, que eu posso edificar, o meu parâmetro de ocupação é bastante restritivo, e amanhã eu vou ter o coeficiente 2. Então, eu acho que essa equação econômica necessária, né, precisa estar posta nessa lei. Se a gente mudar o zoneamento e não trouxer isso junto, a gente vai perder o momento, né? E a gente vai continuar tendo o parcelamento que a gente vê, o modelo de urbanização que a gente vê no restante da cidade, né? Então, depende do parcelamento, depende da iniciativa do proprietário,
abrir um viário, fazer uma... E esse lugar, com essa proposta, ele não se sustenta com essa lógica, né? Eu acho que tem uma questão importante também que foi colocada numa das reuniões, né? Que é a questão da própria gestão dos estabelecimentos de ciência e tecnologia, né? A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco a experiência lá de São José dos Campos, então existe um conselho que analisa as iniciativas, então eu quero me instalar naquela área do parque, né? A minha proposta de instalação de projeto, ela tem que ser avaliada por um grupo que está lidando com essa lógica, né? Qual é o objetivo? Eu capturar o que eu tenho enquanto conhecimento na Unicamp, com os equipamentos de ponta da ciência e tecnologia, e fazer isso, trazer frutos aí para a cidade, para o estado, para o país, para os alunos, para os pesquisadores, enfim. Então, esse projeto precisa estar coordenado, né, com uma gestão compartilhada, eu vejo dessa forma, com esses protagonistas que são o Conselho do RIDES, né, eles precisam estar junto na gestão, não só de licenciamentos, de autorizações, do projeto, de quem chega, de como chega, de qual a relação dessas atividades, mas também na gestão dos recursos e dos investimentos e nas iniciativas, obras e ações que vão ser implantadas ali, né? Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante, né? E aí, quando vocês tratam essa questão ambiental, as questões específicas do território também, acho que a gente precisa olhar para o estudo do Master Plan que foi feito, que a gente vai achar todas essas coisas lá, né? Então, a gente fala do corredor ecológico, a gente vai ver ele traçado enquanto desenho, né, dentro desse projeto que foi feito para essa área. A gente vai ver o observatório da Unicamp como um ponto estratégico nesse desenho desse espaço, né? Mas nada disso está contido até agora, ou foi apresentado enquanto na proposta diminuta, né? O que eu entendo é que o desenho, ele não dialoga com isso, né? A gente tem ali, acho que uma questão que foi colocada na reunião dos moradores, a gente tem duas importantes fazendas do período do café, da história de Campinas, dentro da área do RIDES, sem contar as que são lindeiras ali, a área do RIDES, né? Então, a gente entende que isso são elementos bastante importantes para serem considerados dentro do zoneamento, né? A gente fala também em habitação social, a gente sabe que se não for demarcado ali, olha, eu preciso colocar aqui, ela não vai acontecer, né? A gente já viu N situações, olha, indo bem perto da gente, né? Em Barão Geraldo, empreendimentos de ex que foram ocupados e comprados, adquiridos no mercado, porque a gente sabe que tem uma demanda gigante aqui, né? Então, assim, o zoneamento, ele serve para isso, para dizer, olha, esse lugar, ele é uma área de importância histórica cultural, e ele não pode fazer prédio, ele não pode aqui fazer então, ele vai limitar, sim, a ocupação de algumas áreas, nas áreas dos corredores ecológicos, né? Isso é uma área, uma zona especial de interesse ambiental, sim. Eu acho que essa questão, especialmente aí eu estou chamando a atenção para essa questão da lei, né, de como vai ser constituída a lei, do que ela vai tratar especificamente. Estava conversando faz um pouco, né, com o próprio Wagner sobre a última audiência, né, que teve no Salão Vermelho sobre a mudança dessa lei 207/2018, que eu apresentei aqui, né, em uma audiência que estava tratando da mudança de um único termo contido na lei, né, de vetado para restrito. E isso movimentou o mercado imobiliário, né? O Wagner esteve lá, ele pode comentar sobre isso, sobre o quanto uma única uma palavra, né, que parece apenas uma questão semântica, mas ela tem um sentido cabal dentro de uma lei. Então, essa questão da lei, né, de como que ela vai ser apresentada, o quanto que ela é fundamental. Ótimo. Posso falar um pouco? Eu queria falar... Um minuto antes de vocês continuarem, deixa eu dar uma passadinha aqui, ó. O pessoal tá vendo, tá comentando.
e está falando, ó, eu peço desculpa, eu falei Paula, é Paula Drummond, o Luiz Parra me corrigiu aqui. O Ale Freire, direito a cantar-se, coisa musical, boa noite. Emília Wanda, boa noite. Debate fundamental para Campinas, não só para Barão Geraldo. Importante discutir o papel da mobilização das comunidades locais. E também pode ser um ponto de virada para que Campinas estabeleça outra relação com o poder público e com a população. E discurso técnico tem que ser permeável e aprendido por qualquer pessoa interessada. Fundamental se o preceito é inclusão e os 17 ordens. E parabéns pelo debate, e Ale Freire, o Brasil deveria estar na vanguarda de uma nova relação com a terra, que atenda o que o novo regime climático exige, especulação imobiliária, enxerga a terra como fonte de dinheiro unicamente. E Ana Paula, Unicamp não olha para o distrito, só olha para ela. E audiências realizadas em horários que a população não consegue participar. Vamos lá, pode continuar aí. Wagner? Não, eu queria mesmo dialogar com a Emília, a professora Emília, também com a Ana Paula, né, queridas amigas, companheiras. A gente foi muito surpreendido, na verdade, lá naquela semana do dia 11 de novembro do ano passado, né, quando a prefeitura organizou algumas reuniões para apresentação do projeto, da minuta do projeto de lei, né? Quer dizer, na verdade, essa apresentação aconteceu na semana seguinte, mas aconteceram algumas reuniões, entre elas uma reunião aberta que foi divulgada e que aconteceu ali no salão paroquial da Igreja Santa Isabel, né? Então, houve já ali uma mobilização, e a gente teve ali cerca de 50 pessoas, 60 pessoas de Barão Geraldo que foram ali tentar compreender o que estava acontecendo, né? Mas já havia isso, Ana Paula, querida, é isso mesmo. O Conselho Local de Saúde aqui também, o Conselho de Saúde aqui de Barão divulgou, né, amplamente daí a importância dos conselhos locais, né? Que são um foco muito importante de organização da comunidade. Então, ali a gente já sabia, pelo site da prefeitura, que havia duas modalidades apenas de participação sobre esse processo do PIDES. A primeira, o envio de sugestões de alteração da lei, da minuta, pela internet, que é uma questão, né, básica, né, mas que são participações individuais, a princípio, né? E depois uma audiência pública que seria realizada no dia 24 de janeiro, às 14h30, uma terça-feira, lá no Salão Vermelho da Prefeitura Municipal, lá no Paço, né? Ou seja, lá no centro da cidade, e não aqui, num horário que não fosse um horário comercial, né? A gente sabe que também muita gente está ali no período de férias, né? O próprio Legislativo, o próprio Ministério Público estava num período de recesso. E aí a gente começou a se organizar aqui na comunidade, aqui em Barão, fizemos 2 ou 3 reuniões, tiramos que a gente deveria realizar uma representação junto ao Ministério Público para que essa audiência que estava marcada, e que, na verdade, obedece, assim, digamos assim, né, quer dizer, aquilo que é praticado, né, é o mínimo praticado, né, de oportunidade das pessoas se manifestarem. Então, que aquilo não deveria acontecer apenas uma audiência pública naquele horário, naquele dia, num horário comercial, mas que a gente deveria ter um processo de participação, haja vista o tamanho, né, da mudança que está sendo proposta realmente pelo PIDES. São 17 milhões de metros quadrados, né? Quer dizer, é uma área muito grande, inclusive na comparação com o próprio distrito de Barão Geraldo, que envolve alterações substantivas, não só na lei de zoneamento, mas mesmo na natureza do que o plano diretor prevê para a cidade, né, e para esse pedaço da cidade. Então, eu acho que a gente teve uma resposta muito rápida do Ministério Público que também foi, né, dialogar com a prefeitura, e a prefeitura chamou uma comissão de moradores. Eu participei dessa comissão, mais 4, 5 pessoas, e fizemos uma reunião na prefeitura no dia 20 de dezembro. Então, a gente já estava ali terminando o ano, mas fizemos essa reunião. E os nossos 2 pontos foram os seguintes: o pedido de suspensão dessa audiência pública, né, e
que a comunidade pudesse apresentar uma proposta de processo participativo, né? Ao qual, então, isso a secretária, a Carolina Baracá, esteve presente na reunião, secretária de Planejamento e Urbanismo, né, consentiu com essas ideias, disse que encaminharia ao prefeito Dário Saad esses dois elementos. Dias depois, ela disse que o prefeito tinha também topado essa suspensão da audiência pública e tinha topado também que a comunidade pudesse apresentar um processo participativo e que a gente construísse isso, né, pactuando com a prefeitura. O que eu penso que deve ser a forma, né, pela qual a prefeitura precisa se relacionar com a comunidade e vice-versa, né? Quer dizer, a gente sabe desses inúmeros interesses aí envolvidos nessa região, mas esse ator, a comunidade de Barão Geraldo, a comunidade que vai sofrer os impactos, tanto na saúde, tanto na educação, no transporte, na questão ambiental, na cultura, enfim, em diversos aspectos, ela precisa se manifestar, ela tem o direito, né, de se manifestar. Então, em síntese, né, eu não vou aqui incumpridar demais o assunto, porque o nosso horário já está terminando, mas eu queria dizer o seguinte: dia 4 de março, vai ser no sábado, à tarde, provavelmente às 2 da tarde, se não for às 2, vai ser às 3 da tarde, ali de novo no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel, vai haver um primeiro momento desse processo participativo, que é o quê? É exatamente a apresentação da proposta, da ideia desse processo participativo. Porque, assim, eu, né, estudo isso, a Eleusina também já deve, né, participou de diversos. É fundamental que a população saiba como é que começa, como é que é o meio e como é que terminam esses processos, inclusive quais são os limites deles, né? Porque a gente sabe que o CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, vai exarar um parecer. O prefeito tem também a sua prerrogativa como, né, chefe do Poder Executivo de enviar um projeto de lei para a Câmara, e a Câmara Municipal vai também se pronunciar. Então, o que a gente quer é que haja muita mobilização da comunidade de Barão Geraldo. Nesse dia 4 é um dia muito importante, que é o dia da pactuação, né? Tenho certeza que a Carta Campinas vai divulgar esses dias e horários, esse calendário todo. Já está acordado com a prefeitura, então, que após esse dia 4 de março, nós vamos ter, no mês de março, 6 oficinas de apresentação nas regiões de Barão Geraldo. Uma coisa que a gente bateu muito nisso foi a questão territorial. Não dá para a gente fazer nenhuma audiência pública lá na sede da prefeitura, e também não dá para fazer só no centrinho de Barão Geraldo. Precisa estar disseminado nas regiões, né, nas sub-regiões. Então, a gente dividiu o distrito e também a região do Jardim Miriam, Xangri-Lá, que vai ser afetado também por esse processo, né, em 6 regiões. Então, nós vamos ter uma primeira rodada de de reuniões em março para essa apresentação, e a segunda rodada será em abril, em que nós vamos começar a fazer propostas né, quer dizer, exatamente do que é o sonho das pessoas em Barão Geraldo, né? Qual que é a Barão Geraldo ideal para cada pessoa? Como é que, né, nós vamos, a partir dessas propostas, nós vamos ter um momento de sistematização dessas propostas, nós vamos ter um momento de diálogo com os conselhos também de Campinas, o CONDEMA, né, que é o Conselho do Meio Ambiente, tem uma importância grande, a gente já dialogou com o CONDEMA, eles têm uma comissão que está criada para estudar e para acompanhar esse processo, o próprio CMDU, o Conselho de Ciência e Tecnologia, os conselhos de saúde, né, como a Ana Paula lembra sempre muito bem, né? Enfim, Conselho de Cultura, todos os conselhos estão convidados a colaborar também. Então, depois desse momento de sistematização, nós vamos fazer uma reunião também num sábado à tarde, isso já mais para o mês de junho, né, em que nós vamos ali trabalhar sobre essa sistematização. Porque depois ainda tem um momento, que aí é um momento também que legalmente é importante, que é aí sim uma audiência pública. Percebem que a gente saiu de um momento de uma audiência pública que seria em janeiro para uma audiência pública depois de todo esse processo participativo que vai acontecer lá em agosto, né? Então, eu acho que foi um ganho muito grande. Eu queria aqui concordar com a professora Emília sobre que nós podemos, com esse processo também, criar uma nova forma de relacionamento, né,
do poder público, considerando a prefeitura, o legislativo, o Ministério Público, né, e as comunidades, para que a gente possa, enfim, a cada decisão, né, que vá alterar alguma coisa de uma maneira forte, como é essa proposta do PIDES, né, que a gente tenha realmente um processo de diálogo com a comunidade, com as pessoas, né? Bom, aí depois da audiência pública, isso vai ser encaminhado novamente para o CMDU, para a Prefeitura e depois para a Câmara de Vereadores. Mas nós entendemos que essa pactuação que nós estamos construindo com a Prefeitura, depois com a Câmara de Vereadores, ela é fundamental para que a gente tenha um aperfeiçoamento, né, disso que está sendo feito, para que tenha a cara mesmo do que a população de Barão Geraldo pode incidir, né, sobre esse processo, sem deixar de considerar aí a questão da ciência e tecnologia, a questão ambiental, a questão das pessoas que já moram em Barão, né? E nesse sentido, acho que a gente vai avançar bastante. Wagner, Rogério, deixa eu te falar que a gente está com o tempo estourando aqui, a gente vai ter que fazer outro. Vamos ter que fazer outro debate desse, porque tem muita participação aqui, e antes da gente terminar, eu acho que a gente poderia dar 1 minuto para cada um para falar, para fazer uma consideração final, e a gente logo já marca outro debate aqui. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui, que é legal a participação, né? O Davi, oportunidade excelente para alertar a população do avanço sobre o meio ambiente e o pouco de qualidade de vida. Parabéns aos convidados e à TV Carta Campinas. 11 de novembro foi o CLS que divulgou, né, a Ana Paula. Ana Casagrande, ótima oportunidade para falar sobre o assunto. Ana também, graças à mobilização, as discussões foram ampliadas, é isso que o Wagner estava falando aí. Professora Silvia Gatti, parabéns. Amis, mais uma ação para levar informações para a população. E a Ana Paula, a Unicamp nunca sequer chamou o Conselho Municipal de Saúde. Não existe estudo de impacto na saúde, já precária no distrito, que nem atendimento emergencial tem. Magrão, boa noite. Luiz Parra, Amazônia de pé vale mais que Amazônia desmatada. Isso não vale só para a Amazônia, vale para Barão também. Mais preservação ambiental, sempre. Doa ao mercado imobiliário a quem doer. E a participação continua. Você disse muito bem, Emília, não é uma questão que deve estar restrita a Barão, pode ser uma luta articulada com comunidades de outros distritos. A Silvia do Unicamp, a presidenta do Unicamp, trará esse debate também. E Ana Casagrande, a cidade tem que ser discutida com quem mora, estuda, trabalha e tem lazer nela. Pessoal, a gente está encerrando, 1 minuto para cada um para encerrar aí. Queria dizer que eu acho que o nosso desafio, né, eu acho que, assim, a gente que trabalha com participação, a gente entende o seguinte, a participação, ela só se dá quando as pessoas realmente entendem o que está sendo proposto. Então, eu acho que, assim, é um dever da prefeitura explicar, né, explicar um tema que é técnico. Então, temos que conhecer todos os elementos que estão lá, mesmo os técnicos. O que é o coeficiente de aproveitamento 2? O que é? Porque isso vai ter impacto na nossa vida, na nossa cidade, na nossa vizinhança. Então, acho que a gente tem que cobrar essas explicações. Eu acho que a gente tem que preparar as nossas perguntas, né? Então, a gente tem que conseguir perguntar e receber devolutivas das nossas perguntas. E aí, quando a gente falar, por exemplo, da ampliação dessa área, qual é a justificativa para? Vamos ouvir, né? Se temos um plano de viabilidade para 5 milhões de metros quadrados, qual é o plano de mobilidade que está previsto para essa área? Há recursos reservados para ter um sistema de mobilidade eficiente que pede um parque tecnológico, né? Então, eu acho que a gente precisa formular essas perguntas, sabe? Porque eu acho que a dificuldade maior, né, que a gente vê em Campinas é exatamente esse diálogo acontecer. Eu acho que a gente tem explicações que não aprofundam em temas que são fundamentais,
e eu acho que a gente não consegue colocar pautas que são fundamentais também. Então, eu acho que se a gente, no nosso exercício de construção, conseguir construir perguntas, né, eu acho que já vai ser um grande avanço, porque a gente precisa... Eu entendo assim, o poder público precisa ter as respostas, ele precisa ter não é só eu colocar o projeto de lei, o próprio ato de eu colocar um projeto de lei que tem uma difícil leitura por artigos, por conteúdos técnicos, antes de eu fazer uma discussão mais ampliada do que se quer para a cidade, já é bastante complicado, né? Eu precisava começar do começo, e não vir com uma lei que tem de difícil compreensão e entendimento. Então, eu acho que a nossa missão para esses eventos é a gente conseguir construir dinâmicas onde a gente consiga pautar questões e fazer perguntas e ouvir as justificativas da prefeitura. Então, agradeço muito o convite e quero muito contribuir para essa discussão aqui em Barão Geraldo e Campinas. Obrigada. Wagner? Legal. Sei que tem um poema do Rogério, então vou ser mais breve. Eu só queria também assim, concordar com a fala da Eleusina, sobretudo essa fala final, né? Eu acho que tem uma grande oportunidade aqui de que a gente possa mobilizar e organizar a ação popular no distrito de Barão Geraldo, né? É exatamente quando a gente tem esses grandes desafios que a gente consegue dar um salto né? Quer dizer, elevar o patamar da organização da comunidade, né? Então, assim, às vezes, quando vem uma coisa dessa, uma demanda dessa, a gente pega a comunidade mais ou menos despreparada para dar uma resposta, para se posicionar, para conseguir chegar a consensos, o que não é fácil, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu queria, assim, a gente tem um abaixo-assinado que está circulando, depois a gente pode, né, o Glauco pode colocar aqui no site, aqui nos comentários. A Laura está perguntando exatamente onde fica sabendo das datas de encontros entre sociedade civil organizada e poder público. A promessa, né, aquilo que a gente requisitou à prefeitura é que tenha no site da prefeitura esteja colocado, e a gente está num esforço aí de organização, a gente ainda não fez o nosso Facebook, o nosso Instagram, mas em breve nós vamos fazer isso. O que nós temos hoje, Laura e pessoal que está assistindo, são os grupos de WhatsApp, né? Nós temos um grande grupo, tem já chegou no limite do grupo, e tem grupos organizados pelos bairros, né? Então, o Guará tem, a Cidade Universitária 1 e 2 tem, né? O Centrinho de Barão está fazendo o seu, o pessoal lá do Jardim Miriam está bem organizado também, né? Então, assim, se vocês quiserem procurar a gente aí nas redes sociais, tanto o Rogério como o Glauco, como a Leusina, como eu, os meus são tudo @Prof. Wagner Romão, estou lá no Facebook, no Instagram, dá um toque, né? E a gente vai encaminhando as pessoas para isso. Mas guardem a data, né? Essa data está fixa, 4 de março, sábado, na parte da tarde, ali no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel, é onde vai começar esse processo, e espero que a gente possa fazer uma grande reunião, né, com muita gente lá. E no Carnaval nós vamos também, né, divulgar, a gente vai ter aí pessoas que vão estar por aí tentando arrebanhar mais assinaturas para os abaixo-assinados, então a gente se encontra aí nas ruas e avenidas de Barão Geraldo e nos bloquinhos. Muito bem. Pessoal, então a gente queria agradecer muito a participação da Eleusina, do Wagner, e nós temos ainda, antes não acabou, a gente sempre tem uma novidade aqui, que é um poema do Rogério. O Rogério vai finalizar aí para a gente. Você compartilha a tela para mim, por favor? Opa, peraí, deixa eu achar aqui. Ou adicionar. Está aparecendo? Está aparecendo. Longa fila de carregadores domina a estrada, com os passos rápidos. Sobre o dorso, levam pesadas cargas. Vão olhares longínquos, corações medrosos, braços fortes, sorrisos profundos como águas profundas. Largos meses os separam dos seus, e vão cheios de saudades e de receio, mas cantam. Fatigados, esgotados de trabalho,
mas cantam, cheios de justiças, calados no imo das suas almas, e cantam, com gritos de protesto, mergulhados nas lágrimas do coração, e cantam, lá vão, perdem-se na distância, na distância se perdem os seus cantos tristes. Ah, eles cantam. Agostinho Neto. Ah, ok. Muito bem. Muito bem. Legal. Pessoal, agradeço a todos, boa noite. E a gente vai ter que continuar esse debate aqui, porque pelo jeito tem novos capítulos aí pela frente. Obrigado, Eleusino, obrigado, Wagner, e, como o Glauco está dizendo, né, nos encontramos. Absolutamente à disposição. Forte abraço, parabéns aí pela iniciativa. E última coisa aqui, tem uns comentários aqui, finais aqui, ó, que são importantes aqui, ó. 4 de março, 16 horas, Salão Paroquial, Igreja de Santa Isabel, só lembrando, Ana Paula, né? Na Feira de Barão seria legal uma chamada, Magrão. Sempre está tendo ações na Feira de Barão. Aí, Ana Paula respondendo. Legal as pessoas se envolverem nos grupos dos bairros. Grata pela oportunidade de participar. Beijo, professor Glauco. Você é a boa recordação da PUC que tem. Olha só aí, né? Esse assunto. Barato, que joia. Que legal. Boa noite a todos. Professor receber isso é muito gostoso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. A gente que agradece. Tchau, tchau. À disposição. Tchau, tchau.